Bom, e aí então a gente vai começar com o capítulo 1 e a parte 1, né? O nome desse capítulo, sujeitos do sexo, gênero, desejo. Então, no prefácio, a gente tem essas três definições de problemas que a Butler traz pra gente. Né? Que criar problemas é algo que nós deveríamos evitar, trazer problemas, que é algo que nos coloca em apuros, e problema propriamente dito, que seria uma rebeldia e a sua repressão. Então, para Butler, ela traz nesse prefácio o problema como talvez não seja algo que precisa ter uma valência negativa. Né? E é nisso que a gente traz esse fragmento do prefácio, que diz: a lei dominante ameaçava com problemas, ameaçava até nos colocar em apuros, para evitar que tivéssemos problemas. Assim, conclui que problemas são inevitáveis e nossa incumbência é descobrir a melhor maneira de criá-los, a melhor maneira de tê-los. E pode passar o slide, por favor? E é nesse sentido que ela começa a falar sobre o problema de gênero, né, através do poder. Então, para Butler, o poder ele é mais do que uma permuta entre os sujeitos ou uma relação de inversão constante entre um sujeito e o outro. Então, para ela, o poder parece operar na própria produção da estrutura binária, né, que seria entre homens e mulheres, entre aspas, em que se pensa o conceito de gênero. E, nesse sentido, ela levanta a seguinte questão: que configuração de poder constrói o sujeito e o outro, né, que seria essa relação binária, e a estabilidade interna desses termos? E é aí que ela começa a falar sobre gênero, que ela diz que o gênero é uma espécie de imitação persistente que passa como real. Essa imitação aqui, a gente pode pensar na mímese, né, da literatura, que abarca uma variedade de significados, que inclui a imitação, a representação, o ato de se assemelhar, o ato de expressão e a apresentação do eu, na imitação do gesto, voz e palavras de outro. Então, nesse sentido da imitação, a performance ela desestabiliza as próprias distinções entre natural e artificial, profundidade, superfície, interno e externo, por meio das quais operam quase sempre os discursos sobre gênero. Pode passar, por favor. E então a Butler ela nos traz uma série de questionamentos sobre o que é ser mulher, né? Que é um fato natural, é uma performance cultural, ou é a naturalidade constituída mediante atos performativos discursivamente compelidos que produzem o corpo no interior das categorias de sexo e por meio delas. Então, esse compelidos é no sentido de coagido, forçado ou impelido. Então, considerando essas opções e observando tudo que a gente já viu até agora sobre a Butler, sobre a obra dela, então, qual dessas três opções que seria a resposta, né? É óbvio que é a mais longa, com palavra mais difícil e tudo mais. E isso serve para a gente ver também a construção do texto da Butler, né? Que é como ela coloca sempre as perguntas. Ela não exige uma resposta, mas para indicar o caminho que ela quer seguir. Pode seguir, por favor, próximo slide. Então, os objetivos, né, dos problemas de gênero, que é fazer uma crítica genealógica do gênero. Então, de onde que ela tirou essa crítica genealógica? Ela tirou do Foucault, né? Que a crítica genealógica ela tem duas partes. Que a primeira é uma... Eu acho que o slide está errado. Deixa eu ver aqui. Não, tá certinho.
Então, essas duas partes da crítica genealógica, né? Que é a primeira, que é uma construção da negativa, né? Que ao negar alguma coisa, ela mantém essa coisa. E quando a gente fala da crítica genealógica, ela não busca as origens do gênero, né? Que se explica que há pesquisas que não se busca as origens do gênero, e não é esse o caminho que a crítica genealógica quer seguir. E ela também não procura nem as origens do gênero e nem a verdade íntima do desejo feminino, né? Que... Volta o slide, por favor, Vicente, que eu acho que isso que a Júlia está falando está no anterior. Aí. Isso. E né, que ela não procura nem as origens do gênero, nem a verdade íntima do desejo feminino, e nem uma identidade sexual genuína ou autêntica, que é a expressão impede de ver. O que a crítica genealógica quer é investigar as apostas políticas, designando como origem e causa, categoria de identidade que, na verdade, são efeitos de constituições práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos. Então, a gente vê nessas negativas da Butler várias críticas, né? Por exemplo, dizer que não busca as origens de gênero é uma crítica à genética, que ela vai retomar essa crítica mais para o final do livro. E quando ela fala da verdade íntima do desejo feminino, é uma crítica à psicanálise. E quando ela fala que nenhuma identidade sexual genuína ou autêntica, que a representação impede de ver, que é, em parte, uma crítica também aos movimentos feministas, que ela vai abordar no primeiro capítulo. Então, essa que é a estratégia discursiva que a Butler tem. Agora sim, próximo slide. Então, quais que são os objetivos, né, do problema de gênero? O objetivo do problema de gênero é fazer uma crítica genealógica do gênero em duas partes. Que primeiro é centrando-se e descentrando-se nas instituições definidoras, que são o falocentrismo e a heterossexualidade compulsória. E a segunda parte é sugerindo que o feminino já não parece mais uma noção estável, ou seja, seu significado é tão problemático e errático quanto o de mulher. Afinal, ambos os termos ganham seu significado problemático apenas como termos relacionais. Então, o relacional, nesse sentido, é no sentido dialógico, fundamentado no sentido eu-tu, que é onde ocorre uma atitude em relação ao outro, a alteridade, em uma posição de abertura e disposição para com o outro. Então, aqui, ela desloca tanto o termo feminino quanto o termo mulher de uma questão meramente linguística para uma questão política. Pode passar, por favor. Então, quais são as principais perguntas para o problema de gênero? Que ela fala, né? Que possibilidades políticas são consequências de uma crítica radical das categorias de identidade? Que formas novas de política surgem quando a noção de identidade como base comum já não restringe o discurso sobre as políticas feministas? E até que ponto o esforço para localizar uma identidade comum como fundamento para uma política feminista impede uma investigação radical sobre as construções e as normas políticas da própria identidade? Então, são essas as questões que ela traz no prefácio, e daí que ela vai discutir, que a gente vai seguir para o próximo capítulo, para o capítulo 1, né, que ela vai discorrer um pouco mais sobre esses assuntos. Isso mesmo. Bom, aí no finalzinho do prefácio, gente, ela faz, como quase todos os prefácios ou introduções, né, de obras, a Butler, então, ela vai enumerar o que ela vai trabalhar em cada um dos capítulos. E aí, para a gente só ter uma ideia que o capítulo 1 não é só o que a gente vai abordar hoje, né, porque a gente vai abordar só a metade, as perguntas, né, algumas das perguntas que o capítulo 1, né, que se chama Sujeitos do Gênero, do Sexo, Gênero, Desejo, tenta responder, ou tenta abarcar, tenta abordar, na verdade, né,
parte de um grande objetivo, que é reconsiderar o status da mulher, entre aspas, como sujeito do feminismo e a distinção de sexo, gênero. Esse é o grande objetivo do primeiro capítulo. E aí as perguntas que ela faz para tentar responder, né, ou guiar, né, as discussões nesse capítulo são: como a linguagem constrói as categorias de sexo? Então, olha só, no prefácio, como a Júlia já comentou, chega-se a um acordo, né, que a linguagem é responsável, ou corresponsável, na verdade, né, pela construção das categorias. E aí ela pergunta como que, nesse caso, a linguagem constrói as categorias de gênero, de sexo. Perdão. Ela vai começar com a palavra sexo, né? E ela vai também mostrar um pouco dessa diferença de sexo e gênero, ou se de fato tem, né, diferenças. E, bom, ela também vai tentar responder que relação há entre linguagem e as instâncias da heterossexualidade compulsória e do falocentrismo, né? Não definindo de forma cabal o que se entende por esses termos, mas e mesmo porque ela desenvolve ao longo do livro lugares, vamos dizer assim, sociais, lugares linguísticos que desenvolvem, reforçam, forçam a definição desses termos e a execução mesmo, né, dessas instâncias. E, por último, como a linguagem produz a construção fictícia de sexo que sustenta esses vários regimes de poder. Então, esses são os principais questionamentos que vão direcionar o capítulo 1. Qualquer semelhança, gente, do nome do capítulo com a tese dela, Sujeitos do Desejo, não é mera coincidência, né? E aí, se por um lado ela fala, né, na tese delas, dos sujeitos do desejo, a partir do Hegel, como a gente viu no encontro passado também, a partir de quem leu Hegel, né, principalmente os filósofos franceses do século XIX e XX, aqui ela vai falar que esse desejo também tem sujeitos que a gente pode entender como ficticiamente construídos, que foi um pouco do que ela concluiu da tese dela, mas também sujeitos do sexo e do gênero. Né? E se a gente for pensar, bem, nos termos que nós usamos comumente, né? Sexo, gênero, desejo estaria no lugar do que nós entendemos como sexualidade, né? Que é um termo também que variou um pouco, ou varia, né, um pouco de definição ou de percepção ao longo da história, ou até mesmo de pontos de vista teóricos. Né? Então, a gente tem erotismo, né, como uma possibilidade de entender desejo, né? A gente tem sexualidade como heterossexual, homossexual, aí a gente tem homoerotismo, né? Então, todas essas questões estariam para a Butler, e não só para ela, como também para várias outras correntes de pensamento, outros pensadores, estariam contemplados na palavra desejo, né? Que desejo não necessariamente, como a gente viu também na tese dela, não é sinônimo de desejo sexual, ou apetite sexual, ou de pulsão sexual, ou, enfim, alguns dos termos que são usados com alguma frequência, enfim, é uma outra forma de percepção, né, que aí a gente vai também elaborar ao longo da obra dela, não só dessa, como várias outras obras, incluindo a de 93, que é o Corpos que Importam, né, até ela fazer alguns trabalhos específicos sobre desejo. Né? Bom, pode passar. Isso. Bom, para as epígrafes, o Vicente vai dar uma geralzona.
Sim, então aqui, né, nós temos essas epígrafes que aparecem logo no início do capítulo, o sujeito do sexo, gênero e desejo, e ela começa citando Simone de Beauvoir, né? A gente não nasce mulher, torna-se mulher. Então, farei a leitura dessas frases que estão escritas e falarei um pouco sobre quem foi cada uma dessas pessoas citadas. Então, a Simone de Beauvoir, ela nasceu em Paris, 9 de janeiro de 1908, e faleceu em 14 de abril de 1986. Ela foi uma escritora, intelectual, filósofa existencialista, ativista política, feminista e teórica francesa. E depois de passar no vestibular de matemática e filosofia, ela acabou por estudar matemática no Instituto Católico de Paris e também estudou literaturas e línguas no Colégio Sainte-Marie, e em seguida ela estudou filosofia na Universidade de Paris. Ela é conhecida por seu tratado, né, O Segundo Sexo, que é o mais famoso, de 1949, que é uma análise basicamente detalhada da opressão das mulheres e um tratado fundamental do feminismo contemporâneo, além também de ser conhecida pelos seus romances, que são A Convidada e Os Mandarins. Aí, logo em seguida, nós temos Julia Kristeva, que a frase dela seria: estritamente falando, não se pode dizer que existam mulheres. Então, falando um pouco sobre ela, ela nasceu na Bulgária em 24 de junho de 1941. Ela é filósofa, escritora, crítica literária, psicanalista e feminista. E ela se tornou influente na análise crítica internacional, cultural e teórica, e também na teoria feminista, após publicar seu primeiro livro em 1969. Então, seu torno influente na análise crítica internacional se desenvolveu por meio de um imenso trabalho que inclui livros e ensaios que abordam intertextualidade e a semiótica nas áreas da linguística, teoria e crítica literária. E ela também é considerada uma das principais estruturalistas, juntamente com Barthes, Todorov, e ela estudou literatura a partir de elementos da linguística e da psicanálise, certo? Então, essas frases foram, essas epígrafes, né, mais especificamente, foram escritas porque são coisas que vão se desenvolver no decorrer do livro, são pensamentos que vão ser desenvolvidos no decorrer do livro. Aí aqui, seguindo, nós temos a Lúcia Irigaray, que mulher não tem sexo, foi dito por ela. E falando um pouco sobre ela, ela é uma filósofa e feminista belga, né? Nasceu em 3 de maio de 1930. E ela destaca-se no estudo do feminismo francês contemporâneo e em filosofia europeia. É uma pensadora interdisciplinar cujos trabalhos se dividem entre filosofia, psicanálise e linguística. E ela obteve um mestrado em 1955, lecionou no ensino médio em Bruxelas em 1956, de 1956, inclusive, a 1959, e no início da década de 60, ela mudou-se para a França. Aí, né, nessa mudança, né, ela obteve o mestrado em psicologia junto à Universidade de Paris. Ela, sem se ligar a qualquer grupo feminista, envolveu-se na demonstração de medidas anticoncepcionais e na defesa dos direitos de aborto. Então, ela recebeu convites para ministrar seminários e falar em conferências por toda a Europa. E muitos desses seminários, eles foram publicados, inclusive. E o trabalho dela influenciou no movimento feminista na França e na Itália por várias décadas. Desde a década de 1980, tem se manifestado a favor do movimento comunista italiano por meio de visita e aulas naquele país. Então, aqui de Foucault, nós temos a manifestação da sexualidade. Estabeleceu essa noção de sexo. Então, de Foucault a gente já falou bastante no nosso encontro anterior, então eu vou pular essa parte e fecho com a última citação, que é de Monique Wittig, que ela fala que a categoria do sexo é a categoria política que funda a sociedade heterossexual. Ela nasceu em 13 de julho de 1935, certo? Ela é uma autora, filósofa e teórica feminista.
ela escreveu sobre a superação de papéis de gênero socialmente impostos e cunhou a frase contrato heterossexual. E ela foi uma das fundadoras do movimento de libertação das mulheres em 1961. No caso, em 1969, ela publicou o seu trabalho mais influente, que é, aí em francês, Le Guerrier, alguma coisa assim, que hoje é considerado uma fonte revolucionária, né, para pensadoras feministas e lésbicas em todo o mundo. Então, essas foram as epígrafes citadas nesse primeiro capítulo. E um pouquinho de quem foi cada uma dessas pessoas. Então, o capítulo 1 e o ponto 1, que eu estou colocando aqui como 1.1, por ser o capítulo 1, seção 1, que se chama Mulheres, entre aspas, como sujeito do feminismo. Mulheres, entre aspas, como sujeito de feminismo. Quer dizer, o que ela vai problematizar aqui, né, é a própria construção da identidade, talvez universal, das mulheres como sujeito do feminismo. Bom, então, ela já começa dizendo que a teoria feminista, né, como é a teoria feminista, melhor dizendo, de acordo com o que ela acredita. Né? Então, existe, né, de certa forma, uma identidade definida, né, compreendida pela categoria de mulheres, que seria a constituição do sujeito em nome de quem a representação política é almejada. No caso, essa representação política, o feminismo. E essas mulheres como sujeito, então, parece que existe uma identidade definida, né, compreendida por essa categoria mulheres, que está vindo, entre aspas, exatamente com esse intuito de questionamento, né, como se estivesse citando palavras de outras pessoas, como se fosse um termo deslocado, inclusive, né, que são as estratégias discursivas de se usar aspas. Né? Tá vendo? Tudo isso é uma construção linguística, né, nesse sentido de estratégias discursivas, né, de intuitos políticos a partir da língua. Né? E aí, então, ela diz, em seguida, sobre a representação. Representação, gente, é um termo muito manuseado em várias áreas, né? E aqui o que a Butler está fazendo, né, a partir do termo representação, é usá-lo como um termo operacional do processo político. E então, que nesse caso, né, procura dar visibilidade e legitimidade às mulheres enquanto sujeitos políticos. Mas, ao mesmo tempo, né, supostamente revela ou distorce o que é tido como verdadeiro sobre a categoria das mulheres. É só a gente pensar quando algumas mulheres, ou algumas pessoas, vamos dizer assim, alguns seres, se identificam como mulheres e, ao mesmo tempo, fala, não sou feminista. Né? E aí a gente tem um caso de que mulheres são essas como sujeito do feminismo, né? Porque não é simplesmente entender o que é feminismo ou o que é ser feminista, mas também tecer considerações sobre mulheres, de forma geral, uma categoria universal, como havia dito, como sujeito desse feminismo. Né? E aí a Butler diz que recentemente, aí o recentemente a gente tem que lembrar que em 1990, né, final da década de 80, início de 90, houve, né, ou se manifestaram questionamentos da concepção dominante da relação entre teoria feminista e política. E aí, nesse sentido, o sujeito mulheres não é mais compreendido como estável ou permanente. Essa é uma dos pontos da crítica ou da problemática que a Butler vai tratar nessa primeira parte. Bom, e aí então, Butler fala dos sistemas jurídicos de poder, né, que primeiro produzem os sujeitos, depois passam a representá-los. Né? E aí é interessante a gente observar que esses sujeitos jurídicos
são invariavelmente produzidos por via de práticas de exclusão, que não aparecem, né, uma vez estabelecida a estrutura jurídica da política. Ou seja, né, a construção política do sujeito, ele procede vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão. Né? E essas operações políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas, vamos dizer dessa forma, por uma análise política que torna as estruturas jurídicas como seu fundamento. Em outras palavras, o poder jurídico produz, né, entre aspas, o que alega meramente representar. E aí, nesse caso, como a gente viu anteriormente, no caso, a partir de representação, aqui representar tem como consequência ou como sinônimo ocultar a noção. Então, essa representação está muito próxima à ideia de naturalização. Então, o sistema jurídico, ao mesmo tempo, como está falando aqui, que produz os sujeitos, depois representa. Só que, ao representar, ele oculta essa produção. Né? Então, essa ocultação que é o ponto importante da obra da Butler, que ela vai falar que isso é uma característica da linguagem, uma característica do discurso, que é ele, ou ela, né, linguagem, discurso, nesse caso, que constrói e também oculta. Bom, e também representa, né, nesse caso. Bom, como o sujeito feminista se revela discursivamente constituído, é uma pergunta que ela faz, que a gente viu também lá na introdução desse capítulo. O próprio sistema que o nega, né, também o reproduz. E o nega como? Né? A partir de discursos de limitação, de proibição, regulamentação e controle. Então, essa negação produz, que é o que a gente já tinha visto lá com o Foucault. Né? O ponto de vista Foucaultiano é esse. Né? A construção da homossexualidade, que é, de certa forma, negado, não é simplesmente uma negação de algo já existente. Ao se delimitar para negar, né, o que deveria ou não ser feito com os desejos, com a sexualidade, né, essa negação estava também produzindo esse sujeito homossexual, esse sujeito gay posteriormente, né? Mas também outros tipos de sujeito relacionados ao gênero, à sexualidade, né? Como é o caso do menino, do masturbador, né? Da criança pecadora, né? Do onanismo, enfim, da mulher sádica, né? Enfim, todas essas construções elas foram realizadas a partir da negação, né? Nesses discursos de limitação, proibição, de várias instâncias. Tá? Bom, o poder jurídico, né, então, nesse sentido, produz o que alega meramente representar. Então, a lei produz e depois oculta a noção de sujeito perante a lei. Então, Butler propõe o que para ela seria uma crítica feminista, né? Como deveria ser feita uma crítica feminista, né? Então, essa crítica deveria questionar, né, como as mulheres podem se fazer representar mais plenamente na linguagem e na política, e também compreender como a categoria das mulheres, né, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais busca-se a emancipação. É uma questão muito interessante, bastante relevante, principalmente para a época, que ainda há alguns movimentos que não... movimentos que eu digo, movimentos mesmo feministas, né, o pensamento do feminismo, que não se pensa, não se leva em consideração essa questão da repressão, a repressão, essa estrutura que me reprime também é aquela
daquela que eu vou procurar a emancipação, mas é a partir dela que eu me construo. O sujeito, bem como a evocação de um antes temporal, sejam constituídos pela lei como fundamento fictício de sua própria reivindicação de legitimidade, né? E mais do que isso, ela comenta depois na página 20, que a invocação performativa de um antes, né, não histórico, torna-se a premissa básica a garantir uma ontologia pré-social de pessoas que consentem livremente em ser governadas, constituindo assim a legitimidade do contrato social. Né? Por que ela está querendo dizer isso? O que ela quer dizer com isso? Né? Será que existe um sujeito antes da sua própria constituição linguageira, quer dizer, pela linguagem? Se ele é constituído ou construído pela linguagem, então ele é fictício, nesse sentido de que não há um modelo específico ou encarnado desse modelo, né? Quer dizer, não há um ser que siga todas as expectativas dessa construção linguística, tá? E aí, é por isso que ela pergunta quem fez, ou na verdade, né, a gente poderia fazer essa pergunta para a gente entender que essa construção, ela não tem como a gente procurar a gênese no sentido da origem, né? Por exemplo, se é uma construção, ou se é uma divisão mesmo, né, quem fez essa divisão entre homens e mulheres? Né? Quando que houve essa divisão? Com base em que essa divisão foi feita? Existiam homens e mulheres antes dessa divisão? Né? O que os distinguia? O que era próprio um do outro? Quem tem muito interesse, né, em ver essa construção, que ela é histórica, social e linguística, né? E talvez por ser histórica ela é linguística, por ser linguística ela é histórica, enfim, essa construção, esse tipo de construções, há várias obras, né, já no cânone dos estudos de gêneros, sexo e sexualidade. O do Foucault é um deles, né, História da Sexualidade, mas existem vários outros também, né, que vão mostrar que não tem uma pessoa específica, né, para ter feito essa divisão. Por mais que a gente fale, foi a igreja, foi o cristianismo, não, antes mesmo de Cristo já havia algumas divisões que não eram exatamente essas, né, entre homens e mulheres. Quando houve essa divisão de homens e mulheres, enfim, tem várias perspectivas, né, várias possibilidades de entender o que seriam essas divisões. Né? É por isso que ela não propõe uma genealogia no sentido de origem, né? Ela vai mostrar que a genealogia, a crítica genealógica, ela se preocupa muito mais com as questões políticas envolvidas nessa divisão. Não onde, quando, por quem surgiu, né? Quem criou essa divisão. Tá? Esse é o ponto chave. A partir, então, do título do livro de Denise Riley, né, Sou Eu Este Nome, que em inglês é Am I That Name, né, a Butler ela vai analisar a possibilidade dos múltiplos significados do nome. Ou seja, se alguém é uma mulher, isso certamente não é tudo o que esse alguém é, né, porque o termo não consegue ser exaustivo, e não porque os traços predefinidos de gênero da pessoa, né, transcendem a parafernália específica de seu gênero, mas é porque o gênero nem sempre se constitui de maneira coerente ou consistente nos diferentes contextos históricos, era o que eu comentei no slide anterior, né? Além disso, o gênero estabelece interseções com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e regionais de identidade discursivamente constituídas.
É interessante observar que a Butler já começa aqui a mostrar que se inspirou no artigo Gênero, né, uma categoria útil de análise histórica, da Joan Scott, né, porque esse artigo foi publicado em 1988, né? E aí, nesse artigo da Scott, né, ela diz que o gênero podia ser desenvolvido como uma categoria de análise na qual as analogias com a classe e com a raça eram explícitas. De fato, né, de fato, as pesquisadoras feministas que tinham uma visão política mais global, né, ela se refere nessa citação a algumas da década de 1970, invocavam regularmente as três categorias como cruciais para a escrita de uma nova história. Isso está no texto da Scott, na página 72, daquele que está na pasta do curso, né? Bom, então, daí que Butler ela observa que ficou impossível separar a noção de gênero das intersecções políticas e culturais em que, invariavelmente, ela é produzida e mantida. Embora Butler não vá trabalhar com todas ou não vai ilustrar, inclusive, com todas as possibilidades de intersecções, né? Mas é nesse sentido que ela faz alguns comentários, como esses que estão aí no slide, né? A urgência do feminismo, né, no sentido de conferir um status universal ao patriarcado, motivou ocasionalmente um atalho na direção de uma universalidade categórica da estrutura de dominação, tida como responsável pela produção de experiência comum de subjugação das mulheres. Na mesma página, ela fala: as supostas universalidade e unidade do sujeito do feminismo são, de fato, minadas pelas restrições do discurso representacional em que funcionam. O que quer dizer com isso? Que a exclusão pode não ser intencional, mas tem consequências. Quer dizer, ao mesmo tempo que se tenta universalizar o termo mulheres como sujeito do feminismo, né, e tentar procurar ali uma unidade desse sujeito mulheres, inclusive no plural, há um problema, porque há sempre uma exclusão, que pode até não ser intencional, né, mas tem consequências. E aí a gente tem, por exemplo, na época da Simone de Beauvoir, ao dizer, né, não se nasce mulher, torna-se mulher, qualquer mulher? O que se entende por mulher? Né? Qual é esse ponto final da mudança dessa transformação para mulheres? Né? Qualquer ser pode tornar-se mulher, já que não está ali indicando qual é o ponto de origem dessa mudança. Não se nasce ou não nascemos, ou a gente quem, né? Não nasce mulher, torna-se mulher. A gente quem? A europeia, branca, né? Enfim, da classe média. Então, essa pergunta, né, que está ali, essa que está subjugada, né, ou que está pressuposta por uma estrutura de dominação do patriarcado, porque até mesmo a própria ideia de patriarcado ela é construída no linguajar, né? Ela é formada a partir do momento que você está delimitando o que seria o patriarcado. Né? E aí, quem seria o sujeito do patriarcado? Somente os homens? O contrário, vamos dizer assim. Né? É um tipo de pensamento, enfim, são essas as perguntas que Butler está fazendo, e lógico que ela não vai dar respostas, porque ela está analisando textos, discursos, enfim, e não é para fechar, porque não tem uma resposta exata, né? Por isso ela faz mais perguntas do que responde. Eu vou parar um pouquinho e voltar aqui para ver o que é que o pessoal está falando, né? Os marcadores sociais, né, essa questão dessas interseccionalidades. Bell Hooks, né, também fala dessa questão. Sim, sim.
isso ainda não é interseccionalização. Não. Depende do que você está querendo dizer também com interseccionalidade, tá? Assim como o que se espera do termo mulheres. Vamos lembrar, a gente trabalha com termos no aqui, né, nessa presentificação da linguagem, neste momento. Então, este momento seria 1990, no final da década de 80, o que é, e ela não usa o termo intersecção, né? Eu que estou falando, que em partes, né? Essa questão de não excluir marcadores, porque a gente já tem hoje, né, um ponto de vista de intersecção, ou, enfim, que o sujeito ele é atravessado por várias questões, inclusive o gênero ele não pode ser tratado simplesmente por base no sexo, que é o que a Butler também vai comentar um pouco mais aqui, né? Mas a gente já tem, tanto nessa obra de 1988, da Scott, a Butler cita sobre essa ideia de que há outras questões ali envolvidas para se entender gênero, entender o conceito mulheres, né? Como também a Sedgwick, na obra dela também de 90, Epistemologia do Armário, ela fala sobre isso, né? Mas vamos lembrar, né? Tanto Butler, quanto Scott, quanto a Sedgwick são estadunidenses. Então tem um pensamento norte ainda, tá? E os exemplos que costumam trazer são também nesse mesmo caminho. Embora seja decolonial, ou pós-colonial, como a Spivak, por exemplo, é considerada uma feminista pós-colonial, então esse termo pós-colonial, decolonial, enfim, tem um pouco de diferença também, que aí já não é questões de o que é a colonização dos Estados Unidos, colonização inclusive epistemológica, educacional, enfim, todas as questões, que não é exatamente a mesma do Sul, né, da América do Sul, por exemplo, não é sinônimo também de alguns ou de quase todos os países africanos, né, principalmente do Sul africano. Mas a gente tem aí, então, possibilidade de decolonização, pós-colonialidade, enfim, pós-colonização, perdão. Ela comenta na página 22, então, o seguinte: as estruturas jurídicas da linguagem da política constituem o campo contemporâneo do poder, né? Consequentemente, não há posição fora desse campo, mas somente uma genealogia crítica de suas próprias práticas de legitimação. Então, olha só, o que ela está querendo dizer é que a genealogia, ou seja, procurar essa origem, né, para ela ser crítica, significa que não tem um campo, uma posição fora desse campo que cria. Quer dizer, não há um anterior exatamente a essa linguagem, e sim podemos dizer, um movimento filosófico, linguístico, de rever o que está por trás, o que está antes dessa criação. Só que a gente não tem noção exatamente histórica, né, de um momento específico, cronológico, de aqui foi criado isso, né? Como a gente vai ver no próximo slide, né, essa matriz heterossexual, ela é a própria ideia da criação de uma grade de inteligibilidade que vai constituir, historicamente, no sentido em que, desde sempre, ou desde quando a gente tem uma percepção, essa criação da inteligibilidade, ela é baseada na linguagem. Né? Então, uma linguagem que tem uma relação com, não como um espelhamento como igual, né, do real,
como a própria palavra mimese, né, ou mimese, como foi citado aí também no prefácio, não é uma coisa, um reflexo idêntico ao real, né, mas que, de certa forma, simboliza, por isso a linguagem e o simbólico, né, lá na psicanálise. Volta um pouquinho, por favor, o slide. Só para comentar aqui, né, que a pergunta que ela propõe a responder a partir disso é exatamente lá em que medida a categoria das mulheres só alcança estabilidade e coerência no contexto da matriz heterossexual. Para ela chegar a essa pergunta, ela faz um outro movimento, que é o de renovar, ou uma proposta, né, de renovar o feminismo em outros termos. E junto a isso, empreender uma crítica radical para libertar da necessidade de construir uma base única e permanente, invariavelmente contestada pelas posições de identidade e anti-identidade que o feminismo invariavelmente exclui, né? Então, o feminismo o homem pode ser feminista, o homem pode participar do feminismo, né, do movimento feminista. Uma mulher negra, ela é bem-vinda no movimento feminista, né? O feminismo contempla as questões da mulher negra, da mulher pobre, da mulher rica, talvez da mulher, enfim, tantas outras divisões ou separações que se poderiam fazer ali dentro da categoria, né? E aí o que a Butler está querendo mostrar é que, de certa forma, né, ou perguntar, né, em que medida que essa categoria das mulheres ela só alcança a estabilidade e coerência no contexto da matriz heterossexual. E em nota, né, a Butler ela vai explicar que a matriz heterossexual então está no outro slide, pode passar, por favor. Ela vai dizer que é uma grade de inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados. Então, nesse sentido também, a matriz heterossexual entende ou dá ou observa, né, o modelo discursivo epistemológico hegemônico da inteligibilidade do gênero, o qual presume que, para os corpos serem coerentes e fazerem sentido, quer dizer, né, masculino expressar macho, feminino expressar fêmea, é necessário haver um sexo estável, expresso por um gênero estável, que é definido oposicional e hierarquicamente por meio da prática compulsória da heterossexualidade. Então, observem, o que ela está levando em consideração nesse texto dela não é outras possibilidades de intersecção, né, como foi inclusive questionado aqui, sobre raça, classe social, classe cultural, enfim, qualquer divisão que se poderia fazer de classes, né, mas ela está observando esse modelo discursivo epistemológico de inteligibilidade a partir de duas coisas que já apareceram no prefácio, a gente já comentou também antes, que é o falocentrismo, quer dizer, o falo, o homem, né, o pênis como centro, e a heterossexualidade compulsória, quer dizer, para ser entendido como ser, por exemplo, o ser do gozo, aquele que poderia gozar, né, aquele que goza, é o que tem o falo, é o que tem o pênis, né? É uma das possibilidades que a gente vai ver com a Irigaray isso. Né? Além dessa questão, a gente tem ainda que a mulher, ou as mulheres, contempladas nesse modelo, né? Essas mulheres, elas têm uma coerência entre feminino, que expressa fêmea, e que tem papéis, vamos dizer assim, papéis sociais, papéis biológicos referidos a essa questão, ou a essa especificidade do corpo biológico que se espera por ser mulher. Deixa eu ver aqui. É,
Exato, a treta do Safatli, né, de 2021, deste ano, foi esse ano mesmo? Foi ano passado, não, né? Da heterossexualidade, enfim. A gente vai retomar isso ainda nesse capítulo, né, no encontro de hoje, e principalmente no capítulo 2. O capítulo 2, quando começa então a falar, ou trazer o discurso da psicanálise, né, ou as leituras que foram feitas pelas feministas, incluindo Butler, né, sobre essas questões da inveja do pênis e tal, vão aparecer em seguida. Pode passar o que está escrito aqui. Eu vou comentar sobre essa imagem que a gente escolheu para ilustrar o que a gente vai falar agora, né? Essa imagenzinha que está aí parece ser uma releitura do quadro Jardim das Delícias Terrenas, né, do pintor e gravador brabantino Hieronymus Bosch, de 1504, essa obra, né? Não sei se vocês já viram essa obra, que são 3 partes, né, bem grandes, assim, e aqui é uma releitura, eu suponho, né, a gente supôs que seja uma releitura, porque a gente não encontrou em nenhum outro lugar, a não ser num site cujo texto, né, que ele estava ilustrando, se chama Costela de Adão, Governo exige cotas para mulheres nas empresas cotadas. Né, foi publicado em 17 de fevereiro de 2016. E aí o que eu queria comentar sobre essa imagem é exatamente a ideia de surgimento, né, da mulher, representada aí como vindo da costela de Adão. Bom, lá na obra da Butler, né, ela fala o seguinte: a identidade do sujeito feminista não deve ser fundamento da política feminista, pois a formação do sujeito ocorre no interior de um campo de poder sistematicamente encoberto pela afirmação desse fundamento. Talvez, paradoxalmente, a ideia de representação só venha realmente a fazer sentido para o feminismo quando o sujeito mulheres não for presumido em alguma parte. Então, olha só, por que eu trouxe essa imagem, então, para ilustrar esse fragmento, né? É presumido de que a mulher veio do homem nesse discurso, vamos dizer assim, cristão, não necessariamente cristão, né? Mas nesse mito, como o mito do Édipo, enfim, nessa história em que a mulher veio do homem, talvez venha para justificar por que o mundo ele então, baseado no homem. Né? Então, seria a ideia de que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, mas feito do barro, necessariamente, e aí dele, do homem, foi feita a mulher. Então, a mulher ela não é um produto direto de Deus, e sim veio do homem. Né? Então, um pouco dessa ideia de que há se acoberta, né, esse campo do poder masculino de alguma forma, seja por naturalizar alguns tipos de discurso, naturalizar determinadas ações, e aí então a gente presume, ou então, nesse sentido, presume-se que a mulher tem tais objetivos. Né? Bom, e aí, só que a gente não pode esquecer de que essa é a história, ou este é o mito, que está previsto na Bíblia. Né? E aí a gente pensa o seguinte: quem é que escolheu os textos para ir para a Bíblia? É o tipo de pergunta que a gente poderia fazer. Será então que a mulher realmente ela tem que ficar imersa a esse discurso em que sempre a coloca como segundo plano, o segundo sexo, no caso da Simone de Beauvoir, né? E aí eu trago exatamente para a gente pensar a história da Lilith, que não está no cânone bíblico, mas
que existem, vamos dizer assim, registros, não só escritos, mas também orais, ou vice-versa, né? Não somente orais, como também escritos, de que Lilith, sim, foi a primeira mulher de Adão, né? Criada ao mesmo tempo e da mesma forma que este, como todos os outros animais. Né? Embora ela não esteja na Bíblia, ela é citada em uma passagem no Talmud, eu acho que é assim que se pronuncia, que é a coletânea de livros sagrados dos judeus. Né? Bom, aí a gente consegue fazer uma análise, né, discursiva, inclusive, da própria Bíblia, e ver que existem brechas. Como a gente consegue entender brechas ou ver brechas no discurso, nos discursos que submetem as mulheres em alguns lugares. Né? Então, por exemplo, lá no capítulo do livro de Gênesis, né, no capítulo 1, no primeiro capítulo, lá no versículo 27, está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Né? Porém, no segundo capítulo, ainda em Gênesis, diz, né, o Senhor Deus diz que não é bom que o homem esteja só, né? Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. E é apenas no versículo 22, no segundo capítulo, que Eva é criada. E da costela que tinha tomado do homem, né? O Senhor Deus, então, fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Então, correntes de pensamentos, né, creem possível que a mulher criada no primeiro capítulo seja Lilith. E levando em consideração o versículo 23, né, disse então o homem, esta sim é osso dos seus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então a gente pode verificar na expressão de Adão, né, quando ele diz, né, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, afirmativa que a existência de outra criatura que não era qualificada como mulher e que não se podia se submeter a ele, pois era independente, né, estava no mesmo nível de criação, a mesma altura, né, de Adão. E em algumas traduções, né, o texto está assim, aparece como agora sim, esta, né? O que não parece ser um erro de tradução, mas uma evidência da afirmação da narrativa, quer dizer, essa parte parece que foi de fato retirada. Né? Lá no século XIII, né, na obra do Isaac Ben Jacob Cohen, é introduzida a narrativa de Lilith, deixar Adão ao não querer submeter-se à sua vontade, recusar ser-lhe subserviente com o argumento de ser igual a ele, criado ao mesmo tempo e da mesma matéria que Adão. Então a Lilith o abandona e só regressa, não regressa após a cópula com o arcanjo Samael, né, no Jardim do Éden. Alguns dizem que Lilith era a cobra que tentou, né? Então a gente tem aí várias questões do tipo os subversivos, né, os que vão se rebelar contra esse discurso do homem, esse discurso de Adão, né, que não se submete a esse falocentrismo, vão ser entendidos como subversivos. Né? E aí a gente tem o subtítulo da obra da Butler, né, Feminismo e Subversão da Identidade. De certa forma, sim, uma subversão deste lugar comum, naturalizado, né, da mulher subjugada ao homem. Ou, na verdade, um discurso feminino, talvez, né, se a gente pudesse falar isso, como hierarquicamente inferior a um discurso dado como masculino. E a gente vê isso em vários outros contextos. Seguimos? Bom, uma outra questão também que a Butler vai tratar nessa parte, agora já entrando no 1.2, já a ordem compulsória do sexo, gênero e desejo, que é a menor parte desse capítulo, né, que
4 pagininhas só, que é a concepção que é comumente aceita, de que o sexo está para a biologia, né, como o gênero está para a cultura. Então, com muita frequência se entende o sexo como o destino é a biologia. Ou seja, essa morfologia, constituições binárias, né, ou se nasce com pênis ou se nasce com vagina, seria essa divisão biológica, que ela vai tratar um pouco mais adiante, né, com um caso específico de um estudo da biologia, da genética, né? E, por outro lado, o gênero tem a cultura como destino, quer dizer, os significados culturais, né, assumidos pelo corpo sexuado, ou seja, há uma ordem cronológica de que primeiro vem o sexo, e aí neste ser com sexo biológico, com esse morfológico, a gente entorna dentro dele esses significados culturais que são assumidos por esse corpo sexuado. E aí, então, ela pergunta, há necessidade de os gêneros também serem binários? Quer dizer, seguindo o sexo? Não seria mais prudente investigar como são dados o sexo e o gênero e por que meios? Possuiria cada sexo uma história ou histórias diferentes? Haveria uma genealogia capaz de expor as opções binárias como uma construção variável ou não destinada, né, predestinada a ser como essa, né? Nasceu com pênis, é homem ou vai ser homem, né? Se a gente pensar. Não se nasce homem, torna-se homem nesse sentido também, ou não se nasce mulher, torna-se mulher. Há outras possibilidades, né? Enfim, são todas iguais, todos os homens, todas as mulheres são iguais, ou há alguma possibilidade de variação? Qual é a curva de variação possível dentro desses binarismos também, né? Se é que tem que ser binário, né? Os gêneros. Vamos lá. Então, o ponto de vista de Butler parte de 3 questões especificamente, né? Primeiro, que a gente não pode esquecer, para Butler, o gênero não está, né, para a cultura como sexo para a natureza. Essa é uma das questões que a gente não pode misturar para ela, né? Falando que a Butler, então, concorda que o gênero é para a cultura e sexo para a natureza, né? Na verdade, para ela, né, o gênero também é o meio discursivo, cultural, pelo qual a natureza sexuada, ou um sexo natural, é produzido e estabelecido como pré-discursivo, quer dizer, anterior à cultura, né? Uma superfície politicamente neutra sobre a qual age a cultura. Então, não é isso, né? Não é que o sexo tenha vindo antes do gênero, né? E que aí o sexo é algo natural e o gênero, né, o sexo é natural e o gênero é uma cultura que foi colocada depois, né? Isso significa que não há um sexo natural anterior ao discurso, pois sexo e gênero são construtos linguísticos, né, e políticos simultâneos, né? E aí é por isso que ela diz que o caráter imutável do sexo é contestável, né? Por isso acredita que seja tão culturalmente construído quanto o gênero, né? Talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente nenhum. Este quem encontrou aí no livro, né, da Butler, grifa aí, né? Tá lá na página 25. Esse é o ponto interessante para ela, em que ela vai dizer que né, na perspectiva dela, gênero sempre foi sexo, e sexo sempre foi gênero. Né? Mas é exatamente esse jogo de construção linguística para mostrar que um veio antes do outro. Que
o ponto de vista dela, né, como um lugar de interpretações culturais, né, o corpo é uma realidade material que já foi situado e definido dentro de um contexto social, né? O corpo, pelo que ela diz, né, também é situação de ter que estudar e interpretar aquele conjunto de interpretações recebidas, né? Se aceitarmos o corpo como uma situação cultural, a noção de um corpo natural e, de fato, um sexo natural, um sexo natural parece cada vez mais suspeita, né? Daí que o que ela diz, né, ou o que ela considera que o gênero não é meramente a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado, mas tem que designar também o aparato mesmo da produção mediante o qual os próprios sexos são estabelecidos, né? Ou seja, no final, né, ela diz que a produção do sexo como pré-discursivo deve ser compreendida como efeito do aparato de construção cultural que designamos por gênero. E aí, mesmo se a gente entender sexo como o corpo ele também é uma construção linguística, né? Que é o que ela vai retomar posteriormente na obra de 93, e ela vai detalhar um pouco mais o que ela entende, que há corpos que importam para serem entendidos como mulheres, por exemplo, há corpos que importam que são compreendidos como objeto e sujeitos de desejo, né? Pode passar. Então, olha só, se o gênero, agora acho que a gente entrou na 1.3, né? Esse é a última partezinha do capítulo 1 que a gente vai ver hoje, né? Em que ela trabalha, então, o gênero enquanto as ruínas circulares do debate contemporâneo, né? Então, olha só, se o gênero é um modo de existir o próprio corpo, né, e esse corpo é uma situação, né, um campo de possibilidades há um tempo recebidas e reinterpretadas, então gênero e sexo parecem ser questões inteiramente culturais. Mas aí que é o problema, né? A visão tradicional, ela compreende que o gênero é construído pela cultura relevante em termos de lei ou conjunto de leis, que o determinam e o fixam, né? Quer dizer, a cultura é o destino. Mas, quando a Butler resgata a frase de Beauvoir, né? Não se nasce mulher, torna-se mulher, ela entende, né, que o gênero é construído, mas há um agente implicado em sua formulação. O que a Butler lê de Beauvoir é isso. Quando a Beauvoir fala não se nasce mulher, torna-se mulher, é que o gênero ele é construído, ok, né, torna-se, mas há um agente implicado em sua formulação, né? E esse sujeito é um cogito, é um ser pensante, né, vamos dizer assim, que assume ou se apropria desse gênero, podendo, em princípio, assumir algum outro, né? O cogito é lá daquela frase do Descartes, né? Penso, logo existo. Então, ao pensar sobre, eu me constituo. Só que esse pensar sobre isso já caiu, né, ou já foi, na verdade, questionado pela psicanálise, né, principalmente o Lacan, né, quando ele fala que esse sujeito do cogito, né, esse sujeito cartesiano, é uma possibilidade, e que é o que a psicanálise vai falar, que é o ego, ou o eu, né? Esse eu do consciente, esse, entre aspas, sujeito consciente, né? Só que, na verdade, o que a psicanálise trabalha é um sujeito do inconsciente. É aquele que não participa da mesma forma de significação desse mundo desse mundo externo à mente, entende? É uma construção que é social, obviamente, compartilhada para se fazer sentido. Só que
E nesse sentido, a Beauvoir, ou melhor, a Butler entende que Beauvoir considera esse sujeito como um agente, né? E esse agente que pensa e assume, se apropria desse gênero. Só que, na verdade, não é bem assim, né? Não é tão consciente, né? Não é tão de pensar sobre. Né? Há várias questões ali implicadas que não são abertamente ou explícitas para um pensamento tão consciente assim. Então, a outra coisa que a Butler observa é que tornar-se mulher é sempre sob uma compulsão cultural a fazê-lo, mas que não vem do sexo, porque o corpo é uma situação. Né? E isso é uma das interpretações que Butler fez, ou né, a partir da obra de Beauvoir. Por fim, o sexo não pode qualificar-se como uma facticidade anatômica, né, pré-discursiva, mas ele sempre é apresentado, por definição, como tendo sido gênero desde o início. Então, é mais ou menos assim. Se há alguma dúvida, se é um homem ou se é uma mulher, por exemplo, o que é que se sugere, não vou falar sugere não, que normalmente se recorre ao pensamento, né, ao cogito, né, é tirar a dúvida com relação ao órgão genital. Né? Só que o sexo de certa forma, ele é uma construção também discursiva. Quer dizer, é neste lugar que vamos pensar, né, cogitar a resolução das nossas dúvidas. Então, aí, de fato, o sexo, o corpo, o natural, o biológico, é tomado como destino. Né? Destino das dúvidas. E por isso é tão simplista. Né? Pode passar, por favor. Deixa eu só ver aqui. Então, em Butler, o sexo seria o corpo culturalmente construído, o gênero seria a identidade performativa. Não. O que a Butler está falando é que sexo e gênero são sinônimos se pensarmos que os dois foram criados juntos. É nessa ideia, é isso que ela está querendo dizer. Né? Ao se dividir os humanos pelo órgão genital, né, que seria o que nós chamamos hoje de sexo, né, e que seria, né, uma questão corporal, não foi simplesmente essa primeira divisão. Né? Exatamente. Ela questiona a ideia de natural do sexo. Ela mostra, o que ela está querendo dizer é que o sexo e gênero sempre foram a mesma coisa. Né? E aí, o lugar, vamos dizer assim, social que se construiu essa divisão, sexo, gênero, ela fez, de certa forma, que tampa a divisão linguística, ou baseada em algumas questões significativas ou significantes para nós, né? A partir de uma parte do corpo. Porque essa parte do corpo, ela é historicamente construída também. Né? A importância deste lugar como um locus de divisão, ela é historicamente construída. Né? Exato. Né? Se o gênero não é natural, o sexo também não é. Né? E o que ela está querendo dizer é que as duas divisões, as duas possibilidades, sexo e gênero, não são naturais. É exatamente isso. E não são naturais e também não são apenas, vamos dizer assim, culturais. Tá? Principalmente cultural, se a gente entender cultural a partir de simplesmente pontos de vista
das experiências vividas, né, por aquele lugar. Não é sinônimo de cultura enquanto comunidade, necessariamente. Não é cultura como sinônimo de país, tá? Não é sinônimo de... Não é isso. Não é guetificação, não é nada disso. A cultura que ela está querendo dizer, quando ela não localiza as duas questões, nem sexo, nem gênero, como nem natural e nem como cultural, ela está querendo dizer que não é contextualmente biológico, tá? O fim, né, a resolução, e muito menos cultural nesse sentido. Ela está querendo dizer que essa divisão, inclusive, biológico de um lado, né, ou natural de um lado, cultural de outro, ela é uma construção do ser humano, especificamente, que é feita a partir da linguagem. Bom, então, é o discurso, né, nesse caso, que fixa ou liberta o gênero e o sexo, tá? É ele que estabelece certos limites à análise ou salvaguarda, né, como ela diz no texto, certos dogmas do humanismo, como pressuposto, né, de qualquer análise do gênero. Logo, pensar, né, qual é a ideia, né, de construção em jogo, nesse sentido, é relevante porque ela vai mostrar uma divisão tradicional e qual é o ponto de vista dela, em seguida. Né? Então, ela diz, né, que tradicionalmente, e o tradicional está entre aspas, porque eu que estou dizendo que é a ideia de construção, né, que está ali em jogo, né, tradicional, a gente sempre costuma se basear na polaridade filosófica convencional em livre-arbítrio e determinismo. Então, olha só, o determinismo enquanto biológico, tá vendo? O livre-arbítrio enquanto cultural. Como se fosse nasceu, não se nasce homem, não se nasce mulher, torna-se mulher. Se fosse pensar, nasceu mulher, sim, é um determinismo. Então, não precisa de tornar-se mulher. É mulher. Seria mais ou menos isso. O livre-arbítrio seria extremamente o oposto. Eu nasci homem, mas simplesmente por eu dizer, por eu fazer tal coisa, eu sou mulher. Então, será que todo mundo vai entender isso? Esse livre-arbítrio, né, está nesse nível, né, de que eu posso escolher e falar, pronto, sou um gato agora, né? Seria mais ou menos essa a ideia. Quem já leu críticas à teoria da Butler, né, a teoria queer, de forma geral, tem uma geneticista, Pamela Pulpo, eu acho, Pulpo, né, que fala isso. Porque a ideologia de gênero, né, diz que se um dia eu amanheci, né, acordei com vontade de ser um gato, né, você é um gato. Né? Gato que eu tô falando de animal, tá, gente? Não de beleza. Mas se eu acordei, hoje eu acordei, eu quero ser um cachorro, né? E aí, pronto, sou um cachorro. Essa é um pouco da ideia de livre-arbítrio enquanto oposto do determinismo, né? E aí é exatamente essa divisão que a Butler vai criticar, né? Portanto, algumas restrições linguísticas comuns ao pensamento, que tanto formam como limitam os termos do debate. Né? Então, nesse sentido tradicional, o corpo, ele é, em primeiro lugar, um meio passivo sobre o qual se inscrevem significados culturais, ou, né, em segundo lugar, ele pode ser um instrumento pelo qual uma vontade de apropriação ou interpretação determina o significado cultural por si mesma. Né? O problema é que o corpo, nos dois casos, ele é entendido como meio, né? Seja como mero instrumento, né? Seja como meio ou como mero instrumento. É sempre tido como pré-discursivo.
né? E, portanto, anterior à cultura. Então, a Butler, o que ela vai dizer? Né? Que o corpo é, em si, uma construção, porque não há corpos que tenham existência significável anterior à marca de seu gênero. É isso. Então, a Joan Scott já havia dito no seu texto de 88, né, que ignora-se o fato de que aquilo que sabemos sobre o corpo constitui conhecimento culturalmente produzido. Né? A relevância e a importância, né, do que se dá ao corpo, a determinados lugares, a determinados limites do corpo, aquilo ali é culturalmente produzido, tá? O que a Butler está mostrando é que essas construções, essas divisões, essa divisão gênero, sexo, assim como dentro do sexo a divisão homem-mulher, ela é culturalmente. Foi culturalmente construída, as duas questões. Mas não é uma cultura, vamos dizer assim, tão delimitada quanto a gente está entendendo que é cultura, nesse sentido de vamos dizer, humana, perdão, não uma cultura que seja geograficamente definida e tal. O que ela está querendo mostrar é que essas divisões que se justificam, no ponto de vista dela, culturais, elas têm como mecanismo, vamos dizer assim, a linguagem. Né? A linguagem que vai simbolizar essas percepções, tanto é que as percepções mudam. Não era relevante fazer a divisão homem-mulher, né, nesse sentido desde sempre. Né? Se a gente for pensar, se a gente for pegar a cultura grega antiga, né, não é que não existia a diferença entre homem e mulher, ela não era tão relevante assim, para significar ou para compreender o ser. Né? E é aí que ela o que ela diz que essas divisões que hoje nós temos binárias são construídas historicamente, não só ela, como Scott também fala sobre isso, numa categoria, né, dividida, mas a partir da linguagem para representar, né, ou para presentificar, trazer para o momento do uso da linguagem algo que não está ali. Só que não traz as origens, porque ela cobre, ela recobre, ela tampa. Né? E aí coloca como destino, como uma forma de se entender isso, outros lugares, como, por exemplo, o órgão genital com que nasceu. Ou, em alguns casos, o gênero vai indicar que porque existe a violência contra a mulher. Ah, porque, né, criou-se, essa pessoa que foi criada num contexto, tá vendo a cultura aí como, como destino também, né? Foi criado por um pai que também era machista, que era violento, e aí então coloca-se como, por exemplo, a hereditariedade, não somente biológica, como também de convivência, de comportamento a partir do pai, né, dos pais, da família, por ter observado demais, viu muitos filmes, jogou muito videogame, né, com sangue, etc. Então, por isso a pessoa é violenta. Tá vendo o destino aí, inclusive, das justificativas? O que ela está querendo dizer que tanto um quanto a outra tem algo de biológico, não vamos negar, tem algo de cultural, também não vamos negar, mas a questão ela é muito mais complexa do que não é só um, não é só o outro. É um intermeio ali, né, de que varia historicamente, varia por lugares e varia também por outras questões pessoais, particulares. Né? O que há em comum entre tudo isso? O próprio uso da linguagem para fazer-se significado, para fazer-se entendido.
É mais ou menos isso. E aí a gente vai construir, ao longo da obra, o que é que ela está colocando mais importância também. Então, aqui, por exemplo, a gente está vendo que para a divisão de gênero é muito relevante a questão biológica, né, do gênero ou do sexo, né, é bastante importante a questão biológica, mas mais do que isso, a força, é, a âncora, vamos dizer assim, do entendimento, da compreensão, é jogado neste lugar do corpo. Não é sempre, quer dizer, não é desde o início do ser humano. Então a gente mostra que a construção tanto do sexo quanto do gênero, ele é uma questão política, é uma questão linguística, é uma questão cultural nesse quesito, de observar determinadas coisas e dar importância para aquilo, e não dar importância para outros. Que é o que vai justificar, por exemplo, que os índios eram atrasados, porque não tinha o pensamento europeu, dessa divisão, por exemplo. Um dos casos clássicos de homofobia na época da colonização espanhola foi de um espanhol, né, que, ao ver o irmão do cacique, né, de uma das tribos pela qual ele estava passando, entendeu ele, vestido de mulher. E aí, então, o que ele fez? Deu um grande exemplo para aqueles que não seguiam as regras de Deus e jogou todos os índios que estavam com esse irmão, né, do cacique, para os cachorros comerem. Então, veja, a percepção europeia, 1400 né, início de 1500, início do século XVI, como que foi feita essa percepção, ou como essa questão de gênero, essa questão arbitrária de gênero e sexo, né, já estava constituída ali, e foi um dos caminhos para a colonização. Então, ele é histórico, e ele é também constituído a partir de pensamentos naturalizados a partir de tribos, a partir de grupos, enfim. Não significa que os índios eram menos evoluídos, mas se entende isso, de certa forma, quando justificam essa chacina, né? Bom, vamos seguir aqui. Passe, por favor, para o outro slide. Bom, e aí daí a gente tem a noção também, né, como eu havia comentado, de naturalização de dado, né? Ou seja, o gênero discursivamente construído, ele pressupõe e define, por antecipação, as possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis do gênero na cultura. E também é interessante a gente observar que a coerção, né, é introduzida naquilo que a linguagem constitui como domínio imaginável do gênero. É como a Butler ilustra no artigo de 1987, que também está que está lá no Drive para vocês. Ela fala o seguinte, né, as contrições sociais sobre a conformidade e desvio de gênero são tão grandes que a maioria das pessoas se sente profundamente feridas se lhe dizem que exercem sua masculinidade ou feminilidade inadequadamente. Na medida em que a existência social exige uma insofismável afinidade de gênero, não é possível existir num sentido socialmente significativo fora das normas de gênero estabelecidas.
Quer dizer, se há algo que não se é compreendido a partir da matriz heterossexual, dessa matriz, dessas divisões binárias, homem, mulher, masculino, feminino, socialmente essa pessoa não faz sentido. Né? Ou não é significável. Por isso, né? Então, essa pressuposição do gênero, enfim, leva a essa algumas configurações imagináveis e realizáveis. Mas não quer dizer que toda e qualquer possibilidade de gênero seja facultada, né? Mas as fronteiras analíticas sugerem os limites de uma experiência discursivamente condicionada. Né? Então, os limites do gênero se estabelecem nos termos de um discurso cultural hegemônico que se baseia em estruturas binárias que se apresentam como a linguagem da racionalidade universal. Uma outra coisa também interessante é que, novamente, no texto da Ioan Scott, né, que a gente pode observar, que ela diz o seguinte, né, que o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e é também uma forma primária de dar significação às relações de poder. Né? Então, as mudanças na organização das relações sociais correspondem sempre a mudanças nas representações do poder, mas a mudança não é unidirecional. É o que justifica, por exemplo, de que a divisão não era simplesmente entre homem e mulher lá na cultura grega antiga. Havia aqueles que ainda não eram homens, mas que seriam, né? O que se entenderia por homem não era especificamente ou simplesmente baseado no órgão genital, né? Então, aquele rapaz, aquele jovem que ainda não participava da política, né, ou das questões da polis, ainda não era considerado homem, mas ele iria alcançar aquele lugar que era predestinado, vamos dizer assim, ou destinado para ele. E aí, então, havia uma relação entre essas duas pessoas. Que duas pessoas? O homem, aquele já ocupando um lugar específico na polis, e aquele que ainda não ocupa, que era o efebo. Então, essa relação entre um homem mais velho e um homem mais novo, que é dado o nome de... Alguém lembra? Eu acabei de me esquecer. Tenho uma péssima memória e a relação entre os homens mais velhos e os homens mais novos... Pederastia, obrigado. Né? Que vai dar, inclusive, o mesmo início, né, do nome para pedofilia, pediatria, né, essa ideia de criança, pederastia, e esse pederasta, né, essa relação de afeto, de amor entre um homem mais velho com mais novo, não é sinônimo de homossexualidade, por exemplo. Não é sinônimo de gay. Né? Porque toda essa construção do homem ou da mulher, ela não está baseada somente na questão biológica. Viram agora o que é a ideia de desnaturalizar o termo sexo? O sexo, desde sempre, já foi gênero. Tá vendo? Porque essas relações que estão ali não são simplesmente biológicas, são também, e, muito mais importante, sociais, né, que vai dar o nome de cultural, mas que tem muitas outras coisas ali envolvidas, que são políticas e etc. Obrigado para quem me ajudou com a palavra aí. Então, embora o gênero possa ser compreendido como um significado assumido por um corpo já diferenciado sexualmente, esse significado só existe em relação a outro significado oposto. Né? Então, pressupõe e define por antecipação as possibilidades das configurações imagináveis e realizáveis do gênero na cultura. E aí, uma outra coisa que também é super interessante, que quando ela cita Irigaray, né? As mulheres, né, representam um sexo que não pode ser pensado, né, uma ausência
e opacidade linguísticas. O que ela quer dizer com isso, né, a Butler quando cita, é que em uma linguagem que repousa na significação unívoca, o sexo feminino é aquilo que não se pode restringir, nem designar. Ou seja, as mulheres são um sexo que não é uno, mas múltiplo, né, a significação diferencial e criadora. Bom, é um texto também que eu sugiro todo mundo a ler. Vou tentar disponibilizar para vocês, que é o texto Este Sexo, que não é um. É um texto da Irigaray, de 1977, né? E ela comenta que pouco se falava da mulher e de seu prazer, né? Além de que seu destino seria o da falta, entre aspas, né? Da atrofia do sexo e da inveja do pênis, que é o que a gente comentou brevemente lá quando a gente estava fazendo as citações, né, que dão início ao capítulo. Na inveja do pênis em relação ao único sexo reconhecido como válido, que é o pênis, é o sexo masculino, tanto é que o falo vem dele, né? A ideia de falo vem dele. Ou seja, a mulher viveria o seu destino apenas como uma espera de poder possuir algo equivalente ao sexo masculino. A gente vai ver no capítulo 2, em maio, né, a relação entre falo, pênis e desejo, né, e a exclusão da mulher desse lugar. A Irigaray, ela entende do que Freud diz, né, que há apenas uma única forma de gozo valorada, que é a fálica. Né? Daí o uno. Né? As mulheres não são o sexo um. E, na verdade, nem dois, né? Ou ela não tem um sexo ou dois sexos, vamos dizer assim, né? Apesar dos dois lábios vaginais, como a Irigaray faz essa relação, né? Mas com frequência é contada como não sexo, quer dizer, é o negativo, é o avesso, é o reverso do único sexo visível e morfologicamente designável, que é o pênis. Daí que ela afirma que a mulher tem sexos um pouco em todos os lugares. E ela também comenta, né? O seu gozo processa-se em vários lugares, não apenas como complemento do único sexo, né? Quer dizer, a mãe, essa mulher, né? Ela pode ser mãe, virginal, escrava, senhora, casada, solteira, puta. Isso aqui são algumas observações minhas, né? Do texto. Ela pode ser penetrada ou não, né, se penetrada por um pênis, por um dedo, por um consolo, por tudo isso, ou nada disso, né? Ela pode ser abraçada, tocada, falada, ouvida, comida, ativa, passiva, né? Pode ser tudo isso, ou algumas dessas coisas. Não, aliás, pode ser tudo isso, ou algumas dessas coisas, o que define seu sexo, mas nunca uma coisa só, como fala o pênis, né? Tão visual, tão imponente quando ereto, né? Tão marcador, tão óbvio, né? do desejo, do prazer, do gozo. Né? É nesse sentido que a mulher é o sexo múltiplo, e talvez por isso seja tão misterioso. Né? Porque ela marca, então, essa diferença, e ela não só marca essa diferença, como ela marca a criação. Ou seja, a diferença enquanto criadora. Né? Não, o que eu estou querendo dizer aqui, por favor, não é mitificar a mulher, né? Ou manter a mitificação da mulher. É só para mostrar que o lugar de onde a gente parte, de onde se parte, né, grandes contribuições sobre o pensamento de gênero, sexo e sexualidade, parte exatamente de um ponto de vista em que o falo, o sexo, o masculino, o homem, por isso falocêntrico, é o lugar de origem. É o Adão, né? Então a mulher veio da costela dele. É mais ou menos isso. O ponto de vista da mulher, tudo que se fala sobre a mulher parte do homem. Né? Essa a questão, inclusive, discursiva. Né? O dar voz seria um pouco dessa metáfora, né? de observar que há significação ou formas significativas a partir da mulher.
ou das mulheres, embora não seja um grupo definível tão facilmente. Por quê? Porque não é uno, né? Ela é diferencial, ela é criadora, tem vários caminhos a se seguir para a inteligibilidade. Siga, por favor. Então, a metafísica da substância, que é o que a Butler depois vai falar, parte de duas outras concepções, né? Uma posição feminista humanista, que ela não vai concordar, né? Em que gênero, como um atributo, né? Uma substância ou núcleo pré-estabelecido, né? Que denota uma capacidade universal da razão, moral, deliberação moral ou linguagem, ou da teoria social do gênero, né, com posições históricas ou antropológicas do gênero como uma relação entre sujeitos socialmente construídos em contextos especificáveis, né, o que a pessoa é, né, quer dizer, o que o gênero é, refere-se sempre às relações construídas em que ela é determinada. A Butler, então, vai entender o gênero como uma outra coisa. Por que gênero, por que não sexo? Né, poderiam perguntar. Ela vai preferir o termo gênero exatamente por ser um problema de gênero, não um problema de sexo. Né? O que ela está querendo, vamos dizer assim, problematizar não é o biológico do sexo, o histórico biológico do sexo, é o cultural do gênero. Não como oposto ao sexo, inclusive ela fala que o sexo sempre foi gênero, né? Mas pensar esse termo como aquele que a gente poderia usar para seguir o pensamento feminista, por exemplo, né? Para entender a crítica feminista, inclusive a crítica ao feminismo, né? Então, ela fala que gênero é um fenômeno inconstante e contextual, ou seja, não denota um ser substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações cultural e historicamente convergentes. Ou seja, né, como a Ioan Scott fala, né, em seu texto, o termo gênero, né, além de um substituto para o termo mulheres, é muito comum, né? Estudo de gênero. Aí você vai ver os estudos lá são sempre de mulheres, né? Sobre o feminino, né? Sobre o feminismo, enfim. É também utilizado o termo gênero para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro, né? Gênero também é utilizado para designar as relações sociais entre os sexos, e seu uso rejeita explicações biológicas. Em vez disso, gênero torna-se uma forma de indicar construções culturais, a criação social de ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais, tá vendo? Das identidades subjetivas de homens e de mulheres. Segundo essa definição, gênero é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado, que é o que também ela vai tentar desconstruir. Essa seria um pouco dessa teoria social, né, do gênero. Bom, seguindo. Então, a Butler ela vai colocar Irigaray e Beauvoir para debater entre elas. Para aí sim ela encerrar esse tópico 1.3. Então, para Butler, essa divisão, ela observa o seguinte: para Irigaray, sexo feminino não é uma falta ou um outro que define o sujeito negativo e imanentemente em sua masculinidade, mas se furta às próprias exigências da representação, pois ela não é nem o outro, nem a falta. O feminino jamais poderia ser a marca de um sujeito. Um sujeito, tá vendo? Esse único. A Irigaray fala, várias. Então, usar o termo mulheres é como se falar que eu vou designar com uma palavra uma coisa que ela é completamente variada, né? Que não é nem o outro,
o outro do masculino, né? Não é nem a falta do masculino, é uma questão muito ampla. Então, a Irigaray vai falar que não é uma possibilidade de marca de sujeito. Por outro lado, e esse corpo, né, transformado em outro, né, o corpo reprimido ou negado, e depois projetado, né, ressurge para esse eu, né, como a divisão dos outros, como essencialmente corpo. Né? Daí as mulheres se tornam o outro. Né? Elas vêm e encarnam a própria corporalidade, só que cada uma vai incorporar de uma forma diferente. Não é uno, novamente. Né? Por outro lado, a Beauvoir, ao definir as mulheres como outro, né, a Beauvoir já fala que é outro, os homens se capacitam pelo caminho mais curto da definição a sair de seus corpos. Dessa afirmativa de que o corpo é outro, vai um simples passo à conclusão de que outros são seus corpos, ao passo que o eu masculino é uma alma incorpórea. Né? Então, a teoria da corporificação da análise de Beauvoir seria essa reprodução acrítica da distinção cartesiana entre liberdade e corpo. Assim, né, mantém o dualismo mente-corpo, mesmo quando propõe uma síntese desses termos. Essa é a grande crítica, inclusive, da Butler à Beauvoir, de que se entende essa manutenção entre liberdade e corpo, o dualismo mente-corpo, na obra da francesa aqui, da Beauvoir. Continue, por favor. Ainda, né, nessa divisão, a Butler vai dizer que a Irigaray, né, para Irigaray, tanto o marcador como o marcado são mantidos no interior de um modo masculinista de significação, no qual o corpo feminino, falta um N ali, como que separado do domínio do significável. Quer dizer, né, trata-se na leitura de Irigaray de uma significação falocêntrica, né, do sexo feminino, pois é o falocentrismo que oferece um nome para eclipsar o feminino e tomar seu lugar, e não o feminino como um gesto linguístico que se autolimita para garantir a alteridade ou a diferença das mulheres. Qualquer semelhança com o termo lugar de fala não é mera coincidência. Embora não apareça esse termo, a ideia seria mais ou menos isso, quando se fala que o domínio do significável da própria mulher para Irigaray é falocêntrico. É a partir do falo, é a partir do homem como centro, aquele que vai dar todas as... vai gerar, na verdade, a matriz de percepção, de compreensão, que se leva em conta na construção da própria ideia, na própria identidade, no próprio discurso feminino. Né? Aqui, especificamente, né, reproduz-se e perpetua, né, e reproduz-se eternamente as fantasias do próprio desejo falocêntrico auto-engrandecedor. Né? Então, é o homem criou a mulher, tá vendo? De novo, a metáfora de que a mulher veio do homem, e aí ela tem que estar sempre, então, submissa a esse pensamento. Né? Esse é o falocentrismo. A mulher não teria um lugar de fala, porque tudo que ela falar seria uma deturpação ou uma cópia do masculino. Beauvoir, por outro lado, vai falar que o corpo feminino é marcado no interior do discurso masculinista. Corpo masculino, então, permanece não marcado, já que está fusionado com o universal. E aí, a Irigaray interpreta a ideia de Beauvoir de que mulher é sexo como sinônimo de que não é o sexo que é destinado a ser, mas antes ainda, e aí interessante é o jogo de palavras, né? Que vai falar encore, né? Que pode ser ainda ou no corpo, né? Então, a mulher, né? Ela é ainda e no corpo o sexo masculino, apresentado à maneira da alteridade. E é interessante, se a gente fizer um estudo sobre os termos, né, que se usavam em algumas línguas, na época dos estudos
anatômicos, né, a mulher, ela não tinha útero, necessariamente, né, era um pênis invertido. Era a mesma palavra, inclusive, para... eu acho que algumas línguas ainda têm nomes, os mesmos nomes, né, para os ovários, né, os mesmos nomes dos testículos. Então, a mulher era um homem invertido, né, um homem para dentro. Então, olha só, dizer que a mulher é um homem invertido significa que o modelo é o homem e que a mulher é a costela, de onde tirou o homem, né? De onde ela foi tirada, né? Ela é fruto do masculino. O que a Irigaray interpreta é que a Beauvoir, de certa forma, ela entende que o homem, sim, é, o universal. Isso. E aí, então, ela termina o 1.3, né? A terceira partezinha, a terceira sessão, perdão, do capítulo.